Abre Romanos capítulo 12. Romanos é uma carta, na verdade, que Paulo escreve aos romanos. Paulo que recebeu uma visita do próprio Senhor Jesus, teve o seu coração completamente transformado por Deus, e antes ele era perseguidor da igreja, agora ele é alguém que é uma das pessoas mais importantes para o crescimento e para o avanço do cristianismo. E Deus usa Paulo de uma maneira tremenda, como ele ainda não tinha usado ninguém. Nenhum dos discípulos de Jesus que andaram perto de Jesus conseguiram ir muito além dos judeus para quem eles pregavam. Mas Paulo percebeu uma missão de ir além e começou a pregar para a gente como eu e você, que não somos judeus. A Bíblia chama dos gentios, ou as gentes, as pessoas, que não são os judeus. E Paulo começa a pregar. E as pessoas começam a entender que aquela mensagem é uma mensagem de transformação e de salvação. Se entregam a Jesus e o número de gente que vai começando agora a formar as igrejas, as congregações se torna muito grande. Uma grande congregação está nessa cidade, uma das cidades mais importantes daquele tempo, talvez a capital do que era o império naquele momento, a cidade de Roma. E Paulo escreve para os cristãos que estão lá. E essa carta aos romanos talvez seja uma das mais expressivas de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, no que diz respeito à nossa doutrina, o que nós acreditamos como base doutrinária, como base da nossa vida. Tem muita coisa que você vai encontrar na palavra de Deus que é histórico e tem princípios tremendos. E tem outras que você vai entender que tem a ver com uma aliança que Deus tinha com o seu povo. Mas quando chega no Novo Testamento, é Deus falando direto com a igreja, falando comigo e com você. Talvez, quando você estiver lendo, você possa perceber, isso é para mim e para mim hoje. Eu pedi para você abrir no capítulo 12, tá certo? Capítulo 12. A gente fez uma declaração agora dizendo, hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Essa não é uma frase que a gente inventou, é uma frase que foi extraída desse versículo que a gente vai ler hoje. Então, se você tem o seu coração realmente aberto, vamos começar por aqui, Romanos capítulo 12, e antes de ler, ore comigo. Pai, nós queremos liberar a nossa fé nesse momento, e crer que nós não estamos aqui apenas diante de um livro, não, a Bíblia não é apenas um livro, a Bíblia não apenas contém palavras, ela é Deus falando com a gente hoje. Nós queremos deixar que essa voz seja mais alta e a tua autoridade a maior de todas na nossa vida. E nós queremos nos render a ti. Não queremos ser só ouvintes, nós queremos ser praticantes da tua palavra. Porque são esses que têm resultado na sua vida. São esses que recebem frutos. Nós queremos já te agradecer, Pai, por todos os frutos, por todos os resultados, por causa da palavra que hoje o Senhor planta em nosso coração. Recebe todo o louvor, toda a glória, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Eu creio que Deus está aqui, queridos. Sabe, enquanto essa semana estava passando, me preparando para hoje, o sábado, que é um dia para mim importante para isso, e até mesmo hoje, o que Deus foi repetindo no meu coração o tempo todo foi dependência. É muito, quer dizer, não é fácil, eu diria que não é tão fácil assim, mas é de certa maneira fácil falar, trazer para você um princípio, ler alguma coisa na Bíblia, ouvir alguma coisa, chegar aqui para você e dizer, olha gente, isso aqui é bom, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, se você é um cristão, isso aqui é para você, se você não é, também pode servir para você. E a gente faz isso porque Deus nos direciona, mas outra coisa muito diferente disso, e muito maior, e muito mais eficaz, é simplesmente deixar Deus falar ao nosso coração, ao invés de eu mesmo tentar fazer isso. Dizer, Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Se Ele quiser nesse minuto mudar tudo, Ele tem essa liberdade, e quem sabe vai ser melhor ainda do que você imaginou. Amém? Deus está aqui. Fala para quem está do seu lado, Ele realmente está aqui. Amém. Obrigado. Pode ser que eu peça para você falar mais alguma coisa para quem está do seu lado. Eu sou chato assim mesmo. Mas, a respeito daqueles que não gostam, eu vou tentar evitar, tá bom? Versículo 1 do capítulo 12. Um dos poucos momentos que Paulo vai usar essa expressão. E é uma expressão do fundo do coração dele. Ele fala assim, rogo-vos, na minha Bíblia. É como que eu imploro.
Eu peço de todo o meu coração, eu rogo-vos, pois, irmãos, está falando da igreja, pelas misericórdias de Deus. Talvez seja mais profundo do que eu vou falar agora, mas é como se alguém dissesse assim, pelo amor de Deus, né? Que é uma expressão que a gente também usa tão livremente, ela é muito maior do que parece, mas pelas misericórdias de Deus, que, fala Paulo, o que você está tão querendo que a gente faça? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando termina esse parágrafo, quem está lendo a carta naquele tempo, respira aliviado, porque quando Paulo começa a falar, eu queria que vocês fizessem algo, eu queria que vocês apresentassem os corpos de vocês, e todo mundo começa a abrir o olho, o que ele vai falar? Quer que a gente apresente nosso corpo como sacrifício? Que é isso, Paulo? Eles estavam vivenciando em várias religiões que existiam naquele tempo a cultura do sacrifício. Sacrificar significava matar, significava que alguma coisa tinha que morrer, ser sacrificado significava especialmente isso. Então, o que acontecia é que, no caso do próprio judaísmo, animais eram sacrificados como uma oferta a Deus, oferta pelo pecado, oferta de gratidão, todo tipo de coisa. Então, beleza. Em outras culturas, em alguns níveis de feitiçaria e outras coisas, pessoas eram sacrificadas. Não era incomum, principalmente naquele tempo. Hoje a gente ouve falar disso também, crianças serem levadas a sacrifício, que era uma coisa horrenda, mas quando se falava de sacrificar, todo mundo já entendia, alguém vai morrer, alguma coisa vai ter que ser morta. E ele falou, eu quero que vocês mesmos apresentem os vossos corpos como sacrifício. Paulo, é isso mesmo que é cristianismo? Não, calma. Sacrifício vivo, graças a Deus. Então não precisa morrer, não. Santo e agradável a Deus. E deixa eu dizer para você o que é isso, é o vosso culto racional. E toda vez que eu li isso durante a minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, até pouco tempo atrás, né, todo mundo me ensinava que o culto é o que a gente está fazendo aqui hoje. Claro que o que a gente está fazendo aqui é um culto, a gente até chama de culto. Mas Paulo não está falando de uma reunião na igreja, ele está falando de uma vida devotada a Deus. De você e a maneira como você se relaciona com Deus. O seu culto a Deus não pode acontecer só domingo. O seu culto a Deus precisa acontecer diariamente. E nesse culto, ou seja, no cultuar a Deus, na devoção a Deus, em ser alguém que está extasiado na presença dEle, em ser alguém que reconhece a sua presença, você está sacrificando a si mesmo para Ele. Esse sacrifício é agradável a Deus, Ele é santo, Paulo está dizendo pelo Espírito Santo, e claro, é um sacrifício vivo. E ele continua no versículo 2, completando esse princípio. Quando você tem uma vida que o tempo todo reconhece Deus, deixa eu falar, faz toda a diferença quando você reconhece Deus na sua vida. Toda a diferença. Quando você está no dia a dia, porque como é que vai ser a sua segunda-feira? Como é que vai ser a sua terça? Você já está acostumado com a sua rotina? Você sabe qual ônibus você vai pegar? Né? Ou táxi, ou metrô, ou trem, ou de carona, ou vai sozinho. Você já sabe qual é o trajeto, você já sabe o que você vai encontrar no ambiente de trabalho, ou você já sabe os lugares que você vai ter que visitar, seja qual for, né? Ou você não sabe tudo, mas mais ou menos tem uma ideia da sua rotina. Como é que você reconhece Deus em cada uma desses momentos do seu dia? Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Deixa eu te falar, é muito mais simples do que parece. Saber que a sua vida não termina em você mesmo, acontece aqui dentro, acontece na sua mente e no seu coração, quando você decide que o que Deus falou para você vai ser maior do que o que qualquer outra pessoa falou para você. Quando você decide que o que Deus estabeleceu que você é, como a gente sempre diz que você pode, que você tem, é maior do que o que as outras vozes dizem para você. É impressionante a quantidade de vozes que eu e você ouvimos. E hoje então, com a internet, isso exponenciou, multiplicou de uma maneira absurda. Você vai viver a sua segunda-feira
Não mais. Antigamente a gente tinha o Jornal Nacional, a gente tinha o jornal escrito, a gente tinha o rádio, mas não, a gente acorda com o WhatsApp piscando, né? E querendo dizer para a gente o que aconteceu há 2 minutos atrás. A quantidade de informações que você recebe através da mídia social, através de tudo que está hoje à sua frente. Você tem milhares ou milhões de opiniões, de vozes, de ideias. Essa semana eu estava observando, né, o que está chegando nos ouvidos dos meus filhos, que é tão distorcido, mas chega de uma maneira engraçada, simpática, interessante, que eu preciso sentar com eles e falar: o que vocês pensam disso? Você acha que isso é verdade? Você acha que isso é bom? Porque a maneira como a mensagem está sendo passada, de tudo que você imagina nesse mundo, né, é uma intenção de fazer você acreditar e comprar uma ideia que eu tenho. Muitas vozes, muitas vozes. Você tem um celular aí com você? Nesse momento, você está recebendo milhares ou milhões de informações. Nesse momento, aqui dentro, nesse lugar, chegam, né, as ondas de cada uma desses meios de comunicação. Tudo que você precisa de uma antena. No caso, o seu celular consegue acessar um 4G, um 3G, um Wi-Fi, seja o que for, e receber informação. Você está bem sintonizado, você está bem ligado nisso. Você tem a capacidade de escrever alguma coisa aí e falar para um monte de gente ao mesmo tempo? Uma boa ideia seria dizer: nós estamos aqui na igreja, por que você não assiste ao vivo aí? Né? Você pode botar isso, não tem problema. Mas nunca você... E a partir de agora, nunca mais vai ser diferente disso. Pelo contrário, a expectativa é que isso aumente mais a quantidade de informação. E isso não pega Deus de surpresa. Deus não estava pensando: não esperava por isso, né? Que coisa, esse negócio de internet não estava nos meus planos. Não, Deus já sabia. Paulo sabia pelo Espírito, né, que o que está acontecendo hoje é que nós estamos sendo formados pelas opiniões, e sempre fomos, de outras pessoas. Você é um produto que muita gente semeou em você, muita coisa boa, e algumas nem tanto. Algumas coisas que eu e você nem queríamos ter na nossa vida, e temos, porque fomos absorvendo, e tudo isso é informação. Então Paulo começa dizendo o seguinte: no que respeita a você mesmo, o seu corpo, eu rogo-vos, eu peço, eu imploro. E ele não está falando isso por si mesmo, ele está falando isso inspirado por Deus, está registrado aqui nesse livro, não apenas para ser uma dica, uma ideia, mas é como se o próprio Deus estivesse falando para você: filho, filha, isso é tão importante, a sua vida depende disso. Por isso essa expressão, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, apresenta-se a si mesmo. Ou seja, seja cuidadoso em ter uma vida com Deus. Deixa eu falar para cada um com você que está aqui. Aqui no nosso meio há pessoas que têm vivido uma vida de profunda devoção a Deus. E há pessoas que estão vivendo extremamente distante deles. E no meio tem um monte de outros. Deixa eu dizer para todo mundo que está aqui, você pode ouvir ou não, mas como você está aqui, talvez você não tenha muita opção. Leve a sério a sua vida com Deus. Em algum momento você vai descobrir que nada pode ficar na frente disso. Nada deveria estar na frente disso. Eu não estou falando da sua vida na igreja. Ela também é muito importante. A igreja, a comunidade que Deus estabeleceu é fundamental. Mas antes disso, eu estou falando de você e Ele. O seu culto a Deus, a sua vida devocional. E aí Paulo fala o seguinte, no versículo 2 para a igreja: não vos conformeis com este século, com este mundo, com essa sociedade, com a maneira que o mundo vê as coisas. Não vos conformeis. Todo mundo sabe o que é isso. A gente usa a expressão conformar, em geral, da seguinte maneira: tá bom, se eu tenho que me conformar com isso, eu me conformo, porque alguma coisa está acontecendo, mas não é da sua vontade, não é o que você queria, mas você... Ok, já que é para se conformar... ou então a gente usa o contrário: eu não me conformo com isso, eu não aceito, né? Eu não consigo aceitar.
Mas a expressão é mais fácil de você entender do que você imagina, né? Conformar significa pegar um espaço vazio e encaixar alguma coisa ali que vai ocupar exatamente aquele espaço, aquela forma. Eu estou procurando aqui, mas não tem nada que eu pudesse te mostrar. Mas imagina, né, que aqui nesse espaço aqui fosse na verdade uma caixa. E Deus está falando, não entre nessa caixa e fique exatamente na forma da caixa. Não fique apertado com seus braços e pernas de maneira que você se encaixe naquilo que está sendo apresentado a você. A vida cristã é uma vida de liberdade. É incrível como é que, em geral, você sabia porque muitas pessoas não entregam a sua vida a Jesus, elas têm a impressão de que elas vão perder a liberdade. Elas têm uma impressão sincera, se eu me entregar a Jesus de coração, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, começar isso, começar aquilo outro, eu não vou ter mais a mesma liberdade que eu tinha. Todos os crentes têm isso lá no fundo da sua mente, eles não compartilham com ninguém, mas tem uma pergunta lá, em relação à vida cristã: será que não seria melhor ter liberdade para fazer o que eu quero? E fazer o que eu quero significa para pecar. Todo crente queria, e não fala para ninguém, mas ele queria ter uma liberdade para fazer o que quer fazer, na verdade o que a sua carne quer fazer. Deixa eu usar essa expressão estranhíssima, mas é isso aí, liberdade para pecar. A Bíblia fala que, na verdade, o pecado ele não nos dá liberdade, ele nos escraviza. Que o que eu e você éramos sem Jesus, éramos escravos do pecado. Ah, mas eu queria poder fazer isso, aquilo outro, eu queria poder fumar, injetar, cheirar e ter relações com quem eu quisesse, sem me preocupar se eu vou ser condenado por isso ou não. Eu e você conhecemos pessoas que estão vivendo assim. E daqui a algum tempo, pergunta para elas se elas se sentem livres. Porque elas vão chegar para você, se elas forem sinceras do fundo do coração, elas vão dizer: eu estou tentando sair disso e não consigo. Por quê? Porque você é um escravo. Porque você está aprisionado numa circunstância que você parece que não tem mais controle nenhum. A vida cristã, entenda isso, eu não estou vendendo uma religião. O próprio Senhor Jesus vem e anuncia isso para mim e para você, para a liberdade que Cristo nos libertou. Se conformar-se é colocar dentro dessa caixa, é ser aprisionado num sistema, numa maneira de pensar, que o diabo sabe muito bem, que o mundo sabe muito bem como vender para mim e para você, como se fosse algo bom. A vida, aparentemente, sem Deus, é cheia de diversão, é cheia de alegria. Aparentemente é, mas eu, você, e muitos aqui podem testemunhar: eu vivi isso, pastor André, eu sei o que você está falando, e não tem nada de divertido. Pode ser divertido por alguns segundos, pode ser bom por alguns minutos, mas a destruição que vem depois é tão grande. Graças a Jesus eu estou livre disso. Quantos têm testemunho para contar que você foi liberto? Amém. Mas ainda assim há uma briga dentro de nós muitas vezes. E Paulo, pelo Espírito Santo, fala: não vos conformeis com este século. Uma das versões que eu mais gosto fala com o sistema e a maneira de pensar desse mundo, a maneira como esse mundo pensa. Se o mundo pensa de uma determinada maneira, eu e você precisamos questionar. Não é interessante? Cristianismo não é eu não questiono, não, eu tenho que aceitar tudo. Não, é o contrário. O cristianismo te convida a questionar, te convida a criticar, te convida a dizer: não é verdade, eu não acredito. Mas se você disse assim: Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor para sempre, a partir de hoje Ele é o meu Senhor, o que Ele fala, o que Ele decide para a minha vida, eu estou tão ciente de que é bom para mim, Ele eu não questiono. Se você questionar Jesus, você perde muita coisa. Deixa eu dar um exemplo para você. O primeiro milagre que Jesus faz, quem sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Que beleza, quase todo mundo acordado. Transformar água em vinho. Nesse primeiro milagre, existe uma frase que parece que vai perseguir todo e qualquer milagre que vem depois. Nessa passagem, a Bíblia fala que o vinho acabou,
e isso é estranho, aquela festa aparentemente é um fracasso, é diferente da gente hoje, mas era uma festa que durava muito tempo, muitos dias, e o vinho era muito importante. E eu e você hoje entendemos vinho de uma maneira... Deixa eu falar uma coisa para você, naqueles tempos, nos tempos de Jesus, e deixa eu deixar isso muito claro, naquele tempo, beber vinho muitas vezes era mais seguro do que beber água. A maioria das vezes, muita gente que morria por envenenamento por uma água que estragara, era muito comum. A água que ficava parada durante algum tempo, facilmente era água que você precisava jogar fora. A única água que, em geral, era a mais segura, a água do poço, muitas vezes, que tinha que ser bebida quase que imediatamente, ou a água de um rio, nem sempre, mas também não existia nenhum tipo de tratamento. Então, claro, causava o embriagar, como até a gente sabe hoje. Mas o teor alcoólico, devia ser pior do que você imagina. Mas ainda assim, para desafiar a nossa religião de uma maneira incrível, Jesus vai e transforma água em vinho. E ele faz isso da maneira mais inusitada. Quando finalmente ele vai entrar em ação, ele fala com alguns homens e tem ali alguns recipientes grandes, pesados, que carregavam água para os judeus tomarem banho. Era esse o propósito daquela água. Eram para rituais de purificação. Eles tomavam banho o tempo todo para revelar a sua devoção a Deus. Jesus fala: pega isso aí e enche de água. Nesse era aquele momento onde todo mundo poderia questionar Jesus e dizer: para quê? Não vai acontecer nenhum ritual de purificação. Jesus, isso aqui é um casamento, não precisa mais. Todo mundo já fez o que tinha que fazer, ninguém mais vai tomar banho. Não precisa de água, água a gente tem para beber se precisar. A única coisa que está faltando é vinho. Por que você está pedindo água? Isso tudo que eu estou falando para você não está escrito na Bíblia, porque ninguém questionou Jesus. Porque a sua mãe, Maria, a mãe de Jesus, alguns minutos antes, deixa essa frase, e está explícita lá na palavra de Deus, você vai encontrar lá em João no capítulo 2, diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a frase que traz consigo milagres. Quando Jesus fala, eu não questiono, eu só obedeço. Esse, pelo menos eu gostaria que fosse assim. Frequentemente eu e você questionamos. Frequentemente eu e você pensamos, a gente pede opinião a alguém, a gente repensa, a gente entra em debate, a gente fala, será? E a gente, não, Jesus, o Senhor está pedindo uma coisa muito difícil para mim, eu não vou fazer, seja o que for. Mas é assim que a gente perde milagres. Milagres acontecem na nossa vida, as coisas que a gente mais deseja na nossa vida, que Ele quer que aconteça na nossa vida, acontecem frequentemente porque nós ouvimos e obedecemos essa voz. Fazei tudo o que Ele vos disser. É com base nisso, nessa experiência que esse cara, o apóstolo Paulo, tinha o tempo todo. Jesus falava, ele obedecia. Jesus é o melhor exemplo de todos. Ele fala: eu não faço nada da minha própria vontade, eu só faço o que o Pai me mandou fazer. Ele diz: não vos conformeis com este mundo ou com este século. Se o mundo está dizendo alguma coisa, você deve questionar. Se a novela das 8 está te ensinando alguma coisa, você precisa parar e dizer: não, eu não aceito isso na minha casa, na minha família, e seja o que for. Eu e minha esposa gostamos muito, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer junto é rir. Então, essa semana a gente assistiu um programa na Rede Globo de humor que a gente particularmente acha muito engraçado. E eu posso falar para você, o programa do Marcelo Adnet, chama Tá No Ar. No final do Tá No Ar sempre tem uma música que eles cantam. Nessa oportunidade eles cantaram uma música sobre bissexualismo no final. E eles queriam, de uma maneira muito forte, apresentar aquilo como uma ideia que você tem que aceitar. Eu fiquei chocado ao ver a maneira como a música estava sendo apresentada. E, no final, eu não sabia nem dizer o que eu tinha achado daquilo. Foi estranho. Mas era só um exemplo, era só uma pitada do que está sendo o tempo todo, sendo trazido para mim e para você. E se você está aqui, você não é cristão, eu acho que ainda assim você pensa comigo: eu não preciso receber todo esse tipo de influência.
Eu não preciso simplesmente abrir o meu coração, minhas portas, minha casa, meus filhos para ouvirem tudo que está sendo falado por aí. Mas talvez você não tenha tanto controle disso. Talvez você não consiga impedir. Então Paulo chega para você e fala, tudo bem, o mundo está aí. As influências estão aí. As coisas que estão acontecendo à sua volta, muitas delas você nem tem controle. Mas não se conforme. Em outras palavras, você vai viver num mundo contaminado, mas você não precisa se contaminar. Você vai viver num mundo que está caído e em decadência, mas você pode andar, olhando para cima, sabendo que Deus está segurando na sua mão. Você pode ter essa consciência. E ele fala então, não vos conformeis. Paulo, ok, eu vou tomar esse cuidado. Não para por aí não, André, mas transformai-vos. Deixa eu te falar, se você não for transformado, se mudança não começa a acontecer na sua vida, se faz muito tempo que você não muda nada, você já se conformou. Se faz muito tempo que nenhuma transformação no seu comportamento, nas suas palavras, nunca aconteceram, esse versículo é para você hoje. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Uma vida que cresce é uma vida que frequentemente muda. Deixa eu repetir isso para você, uma vida que cresce, que progride, que melhora, não acontece sem mudanças. E toda mudança é difícil, toda mudança dói um pouco, mas se não acontecer, crescimento não acontece. Então deixa eu te falar, você precisa examinar a si mesmo, olhar para si mesmo e dizer, quanto tempo que eu não mudo? Se nos seus relacionamentos você não muda, o seu relacionamento está caminhando para decadência ao invés de para crescimento e para progresso. Não, pastor, eu não mudo, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, minha esposa tem que aguentar, é assim mesmo. Não, meu marido sabe que eu sou assim. Não, meus filhos sabem. Não, meus pais sabem que é assim, pronto. Eu não estou disposto a mudar. Você está declarando a falência desse relacionamento. Se você não decidir que... E você está ouvindo isso falando, graças a Deus que o pastor está falando, meu marido está aqui. Não, estou falando para você. E não sou eu, não. A gente sempre acha que quem tem que mudar é o outro. Talvez tenha que mudar também, mas recebe isso. Tudo muda quando a gente muda. E essa decisão é tão importante. Deus não está dizendo assim, ore pela transformação dos outros. Não, Ele fala assim, transformai-vos. Você deve decidir ser transformado. Transformação. Transformação. Essa expressão é tão fácil de entender. É a mudança, uma mudança determinante, genuína, que a gente não volta mais atrás. E ele explica como. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se você diz assim, eu já sei, pastor André, inclusive eu decidi isso, em 2018 eu vou fazer assim, assim, assado. Eu vou mudar esse comportamento. Eu vou mudar essa minha prática, eu vou mudar esse meu hábito. Quantos, como eu, decidiram que vão mudar alguns hábitos em 2018? Eu também. Deixa eu te falar de antemão, você já viu, em 2017 talvez você tenha feito e não deu certo, em 2016 também. Porque eu não posso só mudar um comportamento, eu preciso mudar algo dentro de mim antes. Se eu não mudar o que está dentro de mim, por isso que Paulo está falando, transformai-vos, não pela mudança do comportamento, mas pela renovação da sua mente. Se você não mudar dentro, não vai mudar fora. Ou vai mudar por pouco tempo, daqui a pouco volta tudo a ser como era antes. Eu não lembro se em algum momento eu mesmo tive essa experiência, mas eu já vi. Talvez seja uma boa maneira de exemplificar. Porque aqui só tem gente muito rica, então é fácil a gente entender. Você tem uma lancha, por exemplo. Quantos aqui tem uma lancha? Que pergunta ridícula, né? Tem uma pessoa que levantou a mão. Não conta para ninguém. Mas beleza. Mas imagina uma lancha bem grande no mar sem obstáculos, no oceano. Olha aqui para mim. Uma lancha tem um lemezinho na sua frente, uma espécie de um volante. Mas todo mundo sabe que a lancha indo numa certa velocidade, se você segurar o volante para um lado, ele vai fazer. Mas se você soltar ele não fica naquela posição, né? Ele
e volta. Como se fosse o piloto automático, ele está indo naquela direção. Mudar um comportamento sem mudar o que está dentro de você é mais ou menos tentar segurar o volante, o leme, e em algum momento você não aguenta, você tem que se esforçar muito, porque algo que tinha que ter mudado não mudou, e você solta em algum momento e ele vai voltar para onde estava antes, e vai seguir o caminho que estava antes. Porque tem que mudar algo dentro de mim. Aquela direção tem que ser ajustada para permanecer ali dentro de mim. Todo mundo aqui está, entre aspas, no piloto automático, indo para alguma direção. E se você não gosta da direção para a qual você está indo, você precisa fazer um ajuste nesse curso. E o Espírito Santo nos fala hoje, a única maneira de transformar a sua vida, transformar o seu destino, transformar quem você é pela renovação da sua mente. E ele termina no lugar onde eu e você mais queremos chegar. Para que experimenteis, o versículo termina, para que experimenteis, para que proveis, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa para a sua vida? Quantos sabem que Deus tem uma vontade boa para o seu casamento? Ele quer que o seu casamento seja uma bagunça, que seja uma ruína, que destrua, que ninguém se dê bem, é isso que Ele quer? Não. Ele tem o ideal para o seu casamento. Quantos sabem que a vontade dele é boa para a sua casa, para a sua família? Será que Deus tem uma boa vontade para o seu trabalho, para o seu emprego? Para as suas finanças? Você acredita que a vontade dele consegue ser melhor do que a sua? Quando você para sonhar o que é o ideal na minha vida, em cada área da minha vida, o que seria o ideal na sua vida financeira? O que seria, pastor, o ideal na minha vida financeira é que eu tivesse independência, que eu não precisasse me preocupar. E se eu te provar hoje pela palavra que Ele tem uma vontade ainda melhor do que essa? Sim, Ele quer que você seja independente, livre. E se você perceber na palavra que a vontade dele é que você viva feliz, satisfeito em cada uma das áreas. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ela é uma promessa, nós vamos experimentá-la. Mas enquanto estiver no piloto automático, enquanto não fizermos os ajustes, enquanto não renovarmos a nossa mente, não vai acontecer. Eu tenho um desafio para você. Eu queria convidar você a terminar o ano de 2018 muito melhor do que você começou. Algumas pessoas ouvem isso, mas eu já tentei isso antes. Mas quantos têm um coração aqui? Será que isso bate bem em você? Eu creio que existem algumas coisas que eu posso fazer pela graça de Deus esse ano, que vão fazer toda a diferença na minha vida. Quantos creem que isso pode acontecer com você? Não vai acontecer simplesmente porque você quer, não vai acontecer simplesmente porque é muito bom se acontecer, vai acontecer porque você tomou uma decisão. Não vos conformeis. Eu não vou me conformar. Não me conformar significa o mundo está tentando me colocar numa forma. Nesse momento eu tenho muita informação chegando para mim, querendo me dizer como é que eu devo ser pai, como é que eu devo ser marido, como é que eu devo ser empregado, como é que eu devo ser patrão, como é que eu devo tratar as pessoas, como é que eu não devo tratar as pessoas, como é que a igreja tem que ser. Tem muita informação chegando para mim, mas a única maneira de renovar a minha mente propriamente é com aquilo que Deus falou. É os pensamentos dele substituindo os meus pensamentos. E toda vez que um pensamento bom de Deus entra em você, o que estava errado sai. É empurrado para fora. E agora, que sabe o que aconteceu? Renovação de mente. Quando isso acontece, é uma promessa, você vai experimentar o que Ele diz que é bom, perfeito e agradável para você. Eu oro para que assim seja o seu ano de 2018, para que você experimente, para que você viva essa boa vontade de Deus na sua vida. Como é que isso funciona na prática? Você vai descobrir durante essa semana. Simples assim, você vai começar a perceber quando algo não é satisfatório, quando você está no teu ambiente de trabalho e não está legal, você vai descobrir, essa não é a vontade de Deus, isso não é bom. O que eu tenho que fazer? Bom, tem algumas coisas chegando para mim, algumas informações que eu preciso trocar. Tem algumas verdades, entre aspas, que estão querendo que eu acredite que na verdade não são verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. Em outras palavras, eu estou convidando você a colocar mais os seus olhos na palavra de Deus.
a colocar mais os seus ouvidos o que Ele tem para falar para você. Porque vai ser um ano tremendo, vai ser um ano maravilhoso para aqueles que não se conformarem e desejarem ser transformados. Você recebe? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos?